Boa tarde. Desculpando os horários aí, meus amados irmãos, mas hoje nós vamos ter que fazer um pouquinho mais tarde. Amanheci hoje um pouco indisposto ali, com um pouquinho de dor de cabeça, mas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus, a gente está aqui tranquilo, né? Para dar início a este projeto de Deus, que é o discipulado da palavra de Deus aqui que nós estamos fazendo, em nome do Senhor Jesus. Marcos, seja bem-vindo, irmão Otávio. Graças a Deus, graça e paz. Que Senhor esteja sendo abençoado pelo nosso bom e amado Deus. Nós estamos envolvidos nesse projeto maravilhoso, meus irmãos, chamado Discipulado de Marcos. Nós estamos querendo correr contra o tempo, porque nós já temos 16 dias. E daqui uns dias, com certeza, nós vamos estar voltando às nossas atividades normais e não vamos ter esse tempo todo para a gente poder fazer esse discipulado assim. Graça e paz, meu irmão Otávio. Muito boa a sua presença aqui conosco. Louvamos a Deus porque o Senhor está aqui e nós estamos felizes de termos, pelo menos um, já nos deixa feliz. Já sei que tem alguém aqui que está prestigiando, mas eu tenho certeza que Deus vai botar mais discípulos, aqueles que são chamados para serem discípulos do Senhor Jesus Cristo, para estar aqui conosco. Hoje nós vamos para a parte 6 do nosso discipulado, capítulo 6 de Marcos. E no capítulo 6 de Marcos é um pouquinho grande. Nós vamos ter aqui algumas... É grande o capítulo 6 de Marcos. Nós vamos ter uns parágrafos aqui para a gente estar meditando na palavra de Deus nesses parágrafos, tá bom? Seja bem-vindo, graça e paz. Não, foi discípulos de Jesus, entrou. Seja bem-vindo, meu irmão, Deus lhe abençoe. Acho que é irmão Eduardo e a irmã Sandra, casal, Deus abençoe vocês. Nós estamos continuando aqui nosso discipulado do Evangelho de Marcos. É a nossa parte, é o nosso 6º capítulo. Nós temos 16 encontros. Seja bem-vindo, meus irmãos. Deus abençoe vocês também. Nós teremos 16 encontros aqui, estudando esse capítulo. Tem sido muito abençoador. Os que têm participado têm crescido muito. Seja bem-vindo, né? Quem foi que entrou? Irmão Madison Felipe, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Tem alguém que entrou e eu não consegui pegar. Irmão Winnie, seja bem-vinda, minha filha. Deus lhe abençoe, né? Nós estamos aqui dando continuidade. Capítulo 6 de Marcos. Podemos contar com vocês aqui. Vamos começar a dar início. Graça e paz a todos, meu irmão. Os irmãos estão mandando, irmão Eduardo e a irmã Sandra. Graça e paz, meu irmão. Marcos, capítulo 6. Hoje é a parte 6, tá? Nós vamos estar estudando Marcos 6, muito proveitoso para a nossa vida, para a vida da igreja, este discipulado, tá bom? Vamos orar, né, para a gente dar início ao nosso trabalho de hoje, e aí nós vamos tirar esse tempo para a gente poder estar fortalecendo nos nossos conhecimentos. Seja bem-vindo, irmão Ionildo, Deus lhe abençoe, a graça e a paz, tá? Muito obrigado pela sua colaboração, pelo seu empenho de estar aqui, todos os irmãos, graças e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vinda a irmã Diana, Deus lhe abençoe, minha irmã. Graça e a paz, Senhor Jesus Cristo esteja com a irmã. Amém. A gente tem visto que esse discipulado tem edificado muito a vida dos irmãos, né? Então vamos orar e vamos dar início a esse estudo desse discipulado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu não sei se o seu som está bom. Se o som estiver bom, você pode dar uma notazinha aí indicando para a gente que está tudo tranquilo, está tudo ok. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus. Pai Santo e maravilhoso Deus, queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua infinita bondade e misericórdia para com teus filhos. Nos faz, Senhor, nesse momento entender a tua palavra, compreender os teus desígnios e possamos sair daqui fortalecidos no teu conhecimento. E que nós possamos ter uma prática, Senhor, de diariamente estarmos estudando a Tua Palavra. Nos ajuda como igreja do
do Senhor, estarmos prontos para isso, para fazer sempre, sempre a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos, amém, amém, amém e amém, ok? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Nós já sabemos que o Senhor Jesus tem 3 anos de ministério, nós já vemos batendo nessa tecla. Então o primeiro ano é o ano da preparação, ele termina com o batismo. O segundo ano ele passa pela tentação, batismo e tentação. Depois ele entra num ano chamado da popularidade, que é o ano que nós estamos vendo aqui, estamos caminhando com Jesus neste ano da popularidade. E por fim ele terá o ano da paixão. Essa explicação é muito bom para você dimensionar o tempo, para você dimensionar o tempo de Cristo aqui na terra, para você dimensionar, fazer uma espécie de comparação do que você está lendo com qual época Jesus está vivendo exatamente aquela passagem. Nós vamos para o primeiro parágrafo, vai do verso 1 ao 13, e vamos fazer a meditação dessa primeira parte, compreendendo aí essa primeira passagem. Ele diz assim, o tema do meu é Jesus retira-se para a Galileia, quer dizer, ele volta para a Galileia, né? Ele vai voltar agora para a Galileia. E diz assim, partindo dali chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco seus irmãos? E se escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer... Falou demais aqui, né? Ele diz aqui, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estavam admirados da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E chamou a si os 12, de novo, e chamou a si os 12, e começou a enviá-los 2 a 2, e lhe deu poder sobre espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, né? Mas que calçasse alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E dizia, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tanto quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, né? E ungiam muitos enfermos com óleos e o curavam, tá? Irmã Isa, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais entrou. Irmã Werbenê, seja bem-vinda, né? Irmã Werbenilde, seja bem-vinda, né? E sejam bem-vindos vocês que estão conosco nesta tarde maravilhosa. Jesus vai falar, e aqui nesse começo de passagem, é interessante que você entenda a passagem por detalhes, e para você até mais na frente, quando você for fazer algum estudo ou fazer uma pregação, você ter uma base bíblica avançada. Olha o que ele diz assim: Jesus volta para Nazaré, para a sua terra, né? Então Jesus vai voltar para a sua casa. E o que ele vai dizer? Nenhum profeta tem honra na sua própria terra, na sua própria casa, porque as pessoas conhecem ele e sabem quem é, assim, conhecem a sua parentela, né? Então não ficam admirados da excelência, né, do poder de Cristo. Eles não têm
aquela compreensão da grandiosidade dele. Então começa a plantar. Eu conheço sua mãe, sua família. Ele não é irmão daquele que é carpinteiro, ele não é filho de Maria, seus irmãos não estão por aqui. Essa passagem ela dá muito ensinamento para a igreja e dá muito ensinamento também assim, dentro da nossa família. Primeiramente, no contexto da família, é interessante que quando a gente se converte, a nossa família, ela na verdade, é a primeira a saber desse fato novo que acontece em nossa vida, e é também a primeira a não dar credibilidade para a gente, tá certo? Então, a família tem essa vertente. E a igreja também, ela faz a mesma coisa. Geralmente, a igreja, ela costuma não dar honra aos seus profetas, às pessoas que estão dentro da sua própria igreja. Então, é preciso vir pessoas de fora, né? A gente muitas vezes fica admirado que a gente muitas vezes prega a mesma coisa, ensina a mesma coisa, mas quando chega alguém de fora, aí a pessoa diz, eu nunca tinha visto tal pregação, nunca, né? Quer dizer assim, se você for chamar um pastor para a igreja, geralmente as pessoas vão buscar, Ju Barbosa, seja bem-vinda, vão buscar uma pessoa de fora. Então é interessante a gente poder perceber que dentro da nossa própria igreja já existe as pessoas que são capacitadas para isso, porque Deus vai preparando essas pessoas que estão dentro da igreja. Eu me lembro que no início da nossa caminhada com a Vida Abundante e outras igrejas, muitas vezes a igreja ora para que Deus mande pessoas para fazer o serviço que lá dentro da igreja você tem, né? Então a pessoa ora, Senhor Deus, manda para cá professores, discipuladores, e muitas vezes essa igreja tem 30, 40 pessoas e não tem isso, né? Então nós temos que aprender, dar valor para aqueles que estão dentro da nossa igreja, aquelas pessoas que já trabalham dentro da igreja. É interessante a gente poder incentivar as pessoas que estão dentro da igreja a servir, a querer buscar a obra de Deus. Mas eu estou falando no coletivo, não é desvalorizar. O que acontece muitas vezes é que aquelas pessoas que estão servindo dentro da igreja, elas sofrem de um processo de menosprezo por parte dos demais. Então quem tem valor são os de fora. Quem canta bem é quem vem de fora. Quem canta, né, você não dá uma palavra. Muitas vezes o irmão, ele está necessitando de uma palavra de apoio até para que ele possa se soltar dentro do ambiente. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, canta meio... Tem o dom, tem o talento, mas a falta de valorização faz com que ele atropele um pouquinho e demore muito para avançar dentro da obra de Deus. Então é interessante, aqui tem gente que tem capacidade para pregar e que está com o seu talento ali amarrado e não desenvolve isso porque dentro da igreja não é que não dá oportunidade, mas as oportunidades são dadas, mas ele não se sente valorizado porque ele não tem nenhuma honra dentro da sua própria casa. Pastores, muitas vezes assim, o pastor vai sair e vai dizer assim, não, peraí meus irmãos, eu vou deixar um irmão ou um irmão no meu lugar, vamos só fazer um pastor daqui de dentro para deixar em nosso lugar. As pessoas muitas vezes não valorizam e pensam que tem que trazer um pastor de fora, e quando vem um pastor de fora quebra tudo, porque ele não tem a visão que já está lá dentro, ele não conhece os mecanismos que estão de lá dentro está acontecendo, ele não conhece a visão da igreja, e isso acaba dificultando. Então isso é uma demonstração de que os profetas que estão dentro da nossa própria igreja não possuem a mesma honra, tá? O parágrafo continua dando mais lições para a gente, e essa passagem agora ela vai tratar de uma característica que é a dependência de Deus. Vou voltar uma coisa para vocês que a gente já vem falando. Os discípulos, eles estão trabalhando, eles estão aprendendo com Jesus. Aprenda isso, nós estamos aprendendo com Jesus. E nós precisamos passar por treinamento. Nós precisamos passar por momentos de treinamento. O treinamento da seguinte forma, e é o treinamento que Jesus aqui ensina a gente.
É o treinamento que precisa ser orientado pela própria igreja, como grupo da igreja, onde ele distribui 2 a 2 e diz: vocês precisam aprender a exercitar esse comando que a gente já tem passado para vocês. Ele reforça novamente, é interessante isso, Jesus reforça novamente o chamado, expulsar demônio. Ele vai estar trazendo, a obra é essa: vão em 2 e 2, tenham dependência de Deus, não fique dependendo dos seus bens materiais, não leve dinheiro, não leve alforje, não leve 2 túnicas, a sua dependência ministerial é totalmente no Senhor. Então esse treinamento é extremamente importante para a vida da igreja. A igreja precisa olhar, visualizar que ela não pode se contentar apenas em ficar de domingo a domingo dentro da igreja sem passar por um processo de treinamento. E esse momento que nós estamos fazendo aqui não é obrigatório para toda a igreja, mas já me alegro de contar com os irmãos da igreja sendo treinado para poder estar discipulando outras pessoas. Esse momento de discipulado no Evangelho de Marcos, você que está passando aqui agora, após o término disso aqui, você pode trabalhar outras pessoas, pode rever e reestudar, e Deus vai lhe dar o mecanismo de você ensinar na sua imagem, no seu aspecto, e você não precisa de outra pessoa a não ser de Deus. Você só precisa da dependência do Senhor, estar imbuídos nesta vontade de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que precisam ouvir. E ele vai dizendo: vão por essa cidade, façam e complete essa obra, e é essa, e não, a dependência total de Deus. Amém? Essa é uma passagem muito interessante, esse parágrafo. É uma dependência total de Deus. O segundo parágrafo é a morte de João Batista, tá bom? Ele começa no verso 14, vai falar da morte de João Batista, no verso 14, e ele vai um pouquinho longo, ele vai até o verso 29, do verso 14 ao 29. Então nós vamos fazer a leitura desse parágrafo. Mais uma vez eu esqueci hoje, mas de pedir que você esteja com a Bíblia junto com a gente, até porque a nossa leitura aqui ela é rápida, e aí a gente vai, né? Eu queria que você acompanhasse o texto, Marcos capítulo 6, né, conosco aí na sua Bíblia, vai lhe ajudar muito, você vai lendo. E ouviu isto o Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João o Batista ressuscitou dentre os mortos, estas maravilhas operam nele. Outros dizem: é Elias, e dizem outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, né? Portanto, o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, maniatado no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão. Portanto, tinha casado com ela, né? Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, né? Mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Então Herodes conhecia e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas atendendo, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, né, dava uma ceia aos grandes e tribunos e os principais da Galileia, entrou a filha da mesa Dias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu tu darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pediste te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: o que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista, tá? E entrando logo apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar, tá certo?
E enviando-lhe logo o rei, o executor mandou que ele trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Deixa eu ver, no sepulcro, até o 29, né? E o puseram no sepulcro. Então nós temos aqui uma outra passagem que é muito interessante, que é a morte de João Batista. Bem-vinda, irmã Angélica. Obrigado pela sua presença, graça e paz. Reforçando de novo a tese dos 3 anos do ministério de Jesus: preparação, popularidade e o que mais? E paixão. Então, quando João Batista morre, Jesus entra no ano da popularidade. É um ano atrás do outro, quer dizer, preparação, ele está na popularidade. Quando Jesus está na popularidade, ele entra na paixão. Com a morte começa o ano da paixão. Então aqui, bem aqui é uma passagem interessante, ainda não começou o ano da paixão, mas bem aqui já está indicando que Jesus já está num processo de transição de popularidade para a paixão. Vai começar a entrar o sofrimento de Jesus. E é interessante que você perceba essa transição. Agora que Jesus vai começar a sofrer, mas ainda não entrou. Eles estão narrando, mas na frente você vai ver. Quando João Batista morre, é que Jesus entra na paixão. É sempre um ano anterior e o processo é esse. Agora, João Batista era um homem justo, correto. A questão, veja bem aqui, João Batista preferiu a morte, vamos dizer assim, o homem de Deus preferiu a morte do que negar os princípios. Ele sabia do erro de Herodes, que tinha se juntado com a mulher de seu irmão. Para quem vê casamento no ponto de vista ideal de Deus, até que a morte o separe. Enquanto você está casado com aquela mulher, aquele vínculo existe. Enquanto você está casado com aquele homem, aquele vínculo existe entre o casamento e até que a morte o separe. O exemplo que nós temos aqui é o exemplo de Herodes, que casou com a mulher do seu irmão. E ela tinha um vínculo com ele ainda, mas ele foi lá e tomou a mulher do seu irmão. Então, é interessante você entender. João Batista vai dizer que não é lícito isso. Mas como João Batista era um homem lícito, correto, as pessoas temiam, o Herodes temia fazer qualquer mal a ele. Mas aí teve que fazer com essa história que todo mundo conhece. A lição dessa história é pouco relevante aqui para a gente. Ela está colocada aqui só para a gente saber realmente de como se deu a morte de João Batista. Mas assim, não tem muita coisa assim para a gente vê só o espírito de maldade, né? Aí tem algumas coisas assim, um rei não pode, tem umas lições assim, um rei não pode, dado uma palavra, ele não pode voltar atrás. Aí você vê bem, como ele deu a palavra, ele não volta atrás. Isso é um rei humano, mais profundidade, a gente olha assim, vamos olhar do ponto de vista de Deus. Quando Deus dá a sua palavra, vai cumprir a sua palavra. O rei humano também, como simbologia disso, ele deu a sua palavra perante aqueles homens lá, então ele não quis voltar atrás, ele temeu, ele não quis matar João Batista, mas o nosso Deus divino é assim, é um ensinamento que fica. Deus, o que Deus determinar, ele não vai mudar. Ele determinou. Se Deus determinou para você ser rei, você vai ser rei porque ele determinou isso. Então são determinações que Deus tem dado para seu povo, e assim fica as suas determinações. Amém? Vamos para o próximo parágrafo, que é a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, vai do 30, tá certo, ao 44, tá bom? Na sua Bíblia, do 30 ao 44 conosco aqui, a primeira multiplicação dos peixes. Nós vamos fazer a leitura dela aqui. Essa passagem ela é interessante, e eu queria que você se atentasse a essa passagem, tá? O que ele vai dizer assim nessa passagem? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse: vinde vós aqui à parte,
a um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer, e foram sós no barco para um lugar deserto. Eu vou parar bem aqui essa passagem aqui, aí a gente dá continuidade para você entender. Se eu perguntasse para vocês, no verso 30 dizia: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Você sabe o que foi essa passagem? Só fazendo essa pergunta aí, rapidinho, você não precisa me responder. Você sabe o que foi essa passagem? Vou agora esclarecer essa passagem para você. Lá no início do capítulo, Jesus manda eles irem 2 a 2, não foi? Jesus disse para ele: ó, vocês vão 2 a 2, não leva foge, não leva isso, vocês vão viver sob a dependência de Deus. Na casa que entrares, lá você fica, porque o homem é digno do seu trabalho, não fique mudando de casa para casa, passe o dia lá naquela casa, e aí quando vocês saírem daquela casa, se aquela cidade ou casa não receber vocês, sacudir o pó do pé e retornar. Sabe o que os discípulos estão fazendo? Eles começaram o treinamento lá, que eu falei para vocês. Nós como igreja precisamos treinar e ser treinado. Eles passaram pelo treinamento lá, agora eles chegam no verso 30, contando as maravilhas para Cristo desse treinamento, como foi. Pelo jeito que eu olho aqui no texto, eles estavam maravilhados, foi uma bênção. E os apóstolos se juntaram com Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito e como tinham ensinado, entendeu? Quer dizer, aquela coisa, discípulo, não pode dizer para Jesus: não vou. Você vai. Meu irmão, faça isso bem, cara, eu não vou não, porque eu sou muito fraco. Se o mestre está dizendo para você ir, você vai, porque você vai aprender. Vai lá, faça isso bem aqui. É o ventilador, porque está calor aqui. Ele diz, ele vai dizer assim, pro discípulo: ó, meu irmão, hoje você dirige. Ah, pastor, eu não vou dirigir não. Eu não vou dirigir porque eu não quero. Aí o pastor disse: então tá bom, meu irmão, você não quer dirigir, eu vou voltar. Lembre-se que não é uma atitude muito boa, não. Você, como discípulo de Jesus, você deve ir lá fazer e depois contar com o seu pastor, com o seu líder, a experiência. Não foi boa a experiência foi boa, a experiência não foi fácil, mas a experiência foi, seja bem-vinda, irmã Cristiane, a experiência não foi fácil, a experiência foi difícil, eu me senti meio que, mas você tem que compartilhar essas experiências que você está tendo. A obra de Deus, nós não temos como estar fazendo. Imagine se um discípulo dissesse para Jesus lá: eu não vou, Jesus, não vou não. Não, eu vou ficar aqui. Não é bem assim, mas o que os discípulos foram? Ele ordenou e os discípulos foram. Essa é uma dependência que a igreja hoje está faltando para a nossa igreja atuais. Nós temos, como pastores, nós temos visto muita gente que são coisas de Deus, que eles são enviados a fazer, e eles dizem na lata: não vou fazer. Não, pastor, o senhor pode botar outro que eu não faço. Isso não vem de Deus, e isso logo indica que essa pessoa não é um discípulo, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós temos um chamado. Então, se nós temos um chamado, nós temos que estar indo. Nem tudo nós só vamos quando estamos preparados, nós vamos para aprender. Jesus está fazendo a parte prática do ensinamento. Ele passou um tempo ensinando, mas diz: agora vocês vão lá, façam assim. E aí você volta e conta para ele: ó, nós tivemos essa dificuldade, eu tentei expulsar um demônio, mas o demônio não saiu, aí o demônio partiu para cima de mim, Senhor Jesus. Até homem com pouca fé. O certo é que nesse momento Jesus vai para um lugar deserto com seus discípulos para conversar sobre isso, entendeu? E é interessante que a gente entenda que nós temos um chamado de Cristo para fazer exatamente a vontade dele, para fazer a obra dele. Você que está hoje aqui, eu entendo que você é um discípulo de Jesus. E por ser um discípulo de Jesus, é uma ferramenta na mão do pastor para servir na obra. Eu não preciso buscar pessoas lá de outra igreja para fazer a obra de Deus. Eu tenho que contar com você que está aqui do meu lado. Eu tenho que contar com você que está na igreja. Eu tenho que contar com você que está no dia a dia conosco. Eu tenho que honrar você que está no dia a dia conosco. Você que
que tem que estar pronto e disposto para ajudar naquela obra e ajudar na obra de Deus. Esse é o entendimento. Então você é o vaso que vai estar sendo utilizado ali. Então muitas vezes não é buscar alguém de fora. Por exemplo, chega alguém de fora, canta excelentemente bem, extraordinariamente, e o pastor começa a largar a sua ovelhinha que canta todo dia, que está sendo treinada, que está com ele, por uma ovelha de fora que chegou cantando. Não, esse irmão não. Então a gente tem que valorizar aquela ovelha que está conosco todos os dias, aquela ovelha que está com a gente, que quando você diz assim para ela, meu irmão, vai ali, e ela vai. E claro que eu estou dizendo aquela que você diz, meu irmão, vai lá, e ele vai, ou ela vai, e não aquele que você diz, meu irmão, faça isso, ele faz ao contrário. Então a ovelha de Cristo, ela tem que ouvir a voz do seu mestre, conhecer e estar junto com ele nesse entendimento. Então é essa coisa bem aí que a gente precisa começar a entender e começar a compreender. Vamos para o passo. Ele diz, e foram num barco a sós, e a multidão viu-os a partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximando-se dele, Jesus saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas, né? Então Jesus vai começar a ensinar-lhes muita coisa. Vai começar a ensinar a quem? Exatamente aos discípulos e à multidão. Despede-os para que... deixa eu ver. E como no dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e disseram, o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse, dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos comer? Tá? Então Jesus está colocando, os discípulos estão colocando isso para Jesus. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos e em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se, repartiu de 100 em 50, de 50 em 50, e aí a palavra de Deus vai mostrando a repartição. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pudesse diante deles, e partiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Amém? Todos comeram e ficaram satisfeitos. E levantaram-se os 12 alforjes cheias de pedaços de pão e de peixes, e os que comeram os pães eram quase diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto eles despediam a multidão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa passagem aqui, para vocês poderem ver aqui. Tem vários significados, e o tempo também é pouco, a gente tem que ter um cuidado para a gente não perder nosso tempo todo aqui. Mas assim, o primeiro significado que eu quero dessa passagem é quando você olhar essa multiplicação dos pães, olhar para Jesus como Moisés. Essa é a ideia. Assim como Moisés, olha bem, assim como Moisés alimentou o povo no deserto, Jesus está alimentando o povo no deserto. Aí você diz assim, pastor, mas eu não sei como é que Moisés alimentou o povo no deserto, com a cordaniza e com o maná. E Jesus está alimentando o povo no deserto com os pães e o peixe. O maná era uma espécie de pão e a cordaniza era uma espécie de carne. Jesus alimenta com a carne a semelhança de Moisés, a multidão que estava com Jesus. Moisés alimentou o povo que estava no deserto. Jesus alimentou o povo que estava no deserto. Então qual é a ideia? Que Jesus é o novo libertador. Essa é a ideia dessa passagem. Jesus é esse de novo libertador.
A ideia também de que a multidão anda como ovelhas que não tem o que? Pastor. Olha bem essa passagem, Jesus vai dizer assim, ele olha para a multidão e a multidão são como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm pastor, elas vão seguir para qualquer lugar, para qualquer caminho, elas não sabem onde querem chegar, elas não sabem onde vão chegar, elas não têm a dimensão da orientação que Deus tem para eles naquele momento. Então elas não têm a visão. Então Jesus é o novo Moisés, é o novo libertador, ele se compadece dessa multidão. Mas tem outra coisa aí que é interessante, que ele vai dizer para os seus discípulos, vão vocês e dão a de comer. Aí o discípulo, é aquela coisa assim, não é que os discípulos foram desobedientes, mas é que os discípulos não têm a fé suficiente, entendeu? É aquela coisa, e você chega e diz assim, vou dar um exemplo aqui para vocês, chega assim para os irmãos, vocês que estão aí, vão e prepare um culto evangelístico no Portal do Passo, e pronto, e depois que vocês fizerem, vocês me contam. Aí vocês vão dizer assim, o pastor mandou a gente fazer, a gente não tem condição, não tem dinheiro, não tem o que fazer, e a gente não vai fazer. Senhor, como é que a gente vai fazer? Aí o pastor diz assim, não, tá bom, vamos lá. Aí vai começar a buscar os materiais e faz o culto evangelístico, é um sucesso, você vê e diz, poxa. Então Jesus estava mandando os discípulos alimentarem eles no deserto. É tipo assim, vocês já estão começando a ser preparados, vocês já têm condição de alimentar esse povo no deserto. Mas Jesus sabia que eles também iam dizer não. Mas aí a ideia é exatamente, nós não. Nós como desafiamos não vamos saber se vai ser ou não. E muitas vezes a gente desafia algumas ovelhas a fazer alguma coisa e elas vão lá e fazem mesmo porque elas estão com Deus. E elas fazem e Deus vai demonstrar a sua grandiosidade. Quer ver um exemplo? Aquele trabalho que a igreja fez do Dia das Crianças, ano passado, muito bonito, onde o irmão Eduardo levou o pula-pula, onde as meninas fizeram a brincadeira das crianças com a comunidade. Esse ano a gente nem sabe se vai poder fazer, lá naquele local, lá no Portal do Passo. E começaram a fazer, e é uma coisa que foi muito bonita, é que todo mundo começou meio que assim parado, meio que tal, e eu olhava de longe e disse, eita meu Senhor, e tal. Eu só de longe olhando ali, ajeitando, até que uma hora a irmã Sandra entrou e ela deu uma energia legal e todo mundo foi começando a animar. Depois quando eu olhei, eu já estava no escuro, já havia um semblante de alegria, de vitória, um semblante de muita alegria de ter visto. Quer dizer, vocês começaram com a inexperiência de nunca terem feito aquilo lá, mas terminaram com a experiência de ter feito algo fantástico, e isso é que alegra o coração. Deus alegra o coração da igreja. Você é instrumento nas mãos de Deus. Você é para ser abençoado. Você é bênção do Senhor. Você não precisa ficar com medo. Você é bênção do Senhor, tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, nós podemos alimentar 5.000 homens, como ele vai dizer aqui, eu deixei um pouquinho para trás. Eles aí todos comeram e ficaram fartos, levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão. E os que foram alimentados foram quase 5.000 homens. Então, nós somos chamados para alimentar este povo com a palavra de Deus. E esse é um negócio bonito, porque não é um trabalho que coexiste sozinho, não é o pastor que alimenta, não é uma pessoa que alimenta, é um conjunto, é o povo de Deus junto, a comunidade de Cristo junto, que obedece, que anda, que faz. É a comunidade de Cristo que se alegra, que se empenha, que diz, eu não vou deixar essas pessoas morrerem de fome sem a palavra de Deus. Eu vou alimentar essas pessoas, eu vou levar a palavra de Deus a elas. Eu vou ensinar e fazer que elas se sintam felizes em estarem na presença de Deus. É muito legal percebermos que nós somos instrumentos nas mãos de Deus, que nós somos vasos, que nós somos bênção. E é interessante você nunca, quanto mais coisas aparecerem de Deus e você estiver na presença do Senhor, se envolva e diga, eu vou fazer, meu Deus, eu quero fazer, né? Eu sou vaso, eu sou bênção, eu sou instrumento nas mãos de Deus. E aí isso alegra muito, e isso
faz com que a igreja avance. Nunca se esqueça de associar esse texto, Moisés a Jesus. Não se esqueça de perceber que Jesus, ele é exatamente, Jesus é o novo libertador. Moisés foi do povo de Israel. Jesus agora é o libertador que nos liberta do pecado, nos tira da servidão do pecado e nos coloca agora na servidão do reino de Deus. Você é vaso, você é bênção, você é instrumento de Deus, você é para ser abençoado, você é para servir na obra de Deus com alegria, com prazer e com muito ânimo. O último parágrafo vai do 45 ao 56, 45 ao 56. Vamos lá, para a gente ver aqui 45 a 56. Na minha Bíblia vai dizer assim: Jesus anda por cima do mar. Esse é o parágrafo, do 45 ao 56. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, né? E passando adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois muitos não tinham compreendido o milagre dos pães, e antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou aldeias, ou campo, apresentava os enfermos na praça, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos lhe tocavam. Todos que lhe tocavam saravam. Essa é a ideia da passagem. Aí aqui encerra, tá? Você vê, essa passagem, ela tem similares nos outros evangelhos, tá? Ela vai ter os similares, é bom a gente entender essa passagem. Aqui os discípulos ficam tremendamente assombrados, né? E vê Jesus Cristo passando e vindo sobre o alto mar. O poder que ele tem sobre as coisas naturais, o poder de controlar, o poder de agir em situações que nós não temos como entender, né? Tem situações que a gente fica assim, para deixar a gente ficar de boca aberta. Então, nessa situação aqui, nós estamos diante de uma passagem que vai falar que Jesus tem poder de andar sobre o mar, de andar sobre as coisas que estão lá, né? Então você vê que a palavra de Deus, ela se completa nessa questão de Jesus ter autoridade sobre essas coisas. E os discípulos, ao observarem que Jesus está vindo sobre o mar, em outra passagem vai dizer que Pedro, não nesse evangelho, em outro evangelho vai dizer que Pedro também anda sobre o mar, né? Vai ser tu, deixa eu ir aí contigo. Por isso que a gente acha assim que Pedro, para mim Pedro é fantástico nisso aqui, porque a gente nunca andou, pastor Leandro já falou isso, eu já falei isso muitas vezes lá na igreja. A gente muitas vezes não consegue andar exatamente como Pedro. Seja bem-vinda, Carminha, né? A gente não consegue andar como Pedro andou. Mas é interessante que Jesus é Senhor do mar, é Senhor da terra, é Senhor de todas as coisas. Jesus é o Senhor que está sobre todas as coisas. O poder, a autoridade dele é tremenda. Então Jesus tem autoridade sobre tudo que você começar a entender.
E é interessante você perceber mais uma coisa aqui, é que eles não compreenderam, não compreenderam a multiplicação dos pães, tá? Eu fico me perguntando assim, eu não consegui entender essa multiplicação dos pães. Você entendeu a multiplicação dos pães? É uma pergunta que eu faço para você. Os discípulos tinham 5.000 pessoas, contando só homens lá, e Jesus Cristo, ele consegue alimentar essas pessoas que estão lá, tá certo? Ele alimenta as pessoas, mas só tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E aí a compreensão da pergunta aqui nessa fase é porque eles não entenderam. E aí a gente fica assim sem entender o que foi realmente essa multiplicação. Como é que ela se deu? Só se sabe que houve multiplicação, por quê? Porque houve sobras. E as sobras é que eles não entenderam, né? Vai ter outras passagens lá na frente que eles vão dizer assim: será que ele está falando do fermento? Cuidado com o fermento dos fariseus, ele está falando de ensinamento. Aí eles vão achar que esse fermento que Jesus está falando é exatamente os pães. Cuidado com os pães que sobraram. E eles vão entender que é pães, não vão entender que é ensinamento. Então, os discípulos não compreenderam a multiplicação dos pães. Os discípulos nessa passagem não conseguiram entender como que esses pães foram multiplicados. E aí é um complemento. A multiplicação acontece porque é um ato diretivo de Deus, é um ato de autoridade de Deus, é um ato de poder de Deus. E agora o outro passo aqui que é interessante a gente poder entender é que andar sobre o mar também é um ato diretivo de Deus. Ter o poder de andar sobre o mar. Não existe gravidade, não existe lei física para Jesus aí, né? Inclusive a ideia, isso aqui eu vou estender um pouquinho mais essa compreensão. A ideia, isso não quer dizer que é o fato. Alguns teólogos dizem que, por exemplo, Adão antes do pecado conseguia passar horas e horas debaixo d'água, não morria, entendeu? Porque ele não tinha pecado. Então Adão, se caísse, não quebrava a perna, não ficava doente, não tinha nenhuma situação dessa sobre ele, porque ele não conhecia o pecado. Então, por não conhecer o pecado, não existia sobre Adão qualquer situação que fizesse ele ser levado à morte. E essa teoria, ela se complementa um pouquinho, porque Jesus Cristo, ele não conhece o pecado. Então, o Jesus Cristo foi o único homem que de fato não conheceu o pecado. Foi o único homem que nunca teve qualquer pecado. Adão teve uma fase que não teve pecado, entendeu? Adão uma fase que não teve pecado. Jesus não, toda a sua vida foi sem pecado. Então, ele foi a propiciação perfeita de Deus para livrar nós de todo o pecado. Porque não há em Jesus qualquer degradação, não há em Jesus qualquer sintoma de pecado, não há em Jesus nada que a gente possa entender como sendo alvo do pecado. Já os outros homens sempre têm pecado. Eu, por exemplo, gosto muito de Paulo. Paulo, para mim, é um homem que basicamente ele atinge a perfeição, Paulo. Mas quando eu digo assim, atinge a perfeição, mas não estou dizendo que ele não teve pecado. É um homem que nasceu no pecado, começou a crescer no direcionamento de Deus e se direcionou a tanto que atingiu a plenitude ali do que é suportável na forma humana. Então, quase a plenitude, não vamos exagerar, né? Porque eu acho que ninguém vai alcançar essa plenitude, mas vamos botar a expressão mais correta, quase a plenitude. Então Adão, ele tem exatamente, Paulo, ele tem exatamente esse ato, mas é uma ideia assim, é que nós vamos estar nos direcionando para Deus, mas Jesus não, ele é perfeito, no início e no fim. Jesus não tem pecado de qualquer jeito. Jesus está em perfeita sintonia com Deus, tá certo? Aí você vai dizer assim, Adão não, começou excelente diante de Deus, mas terminou em morte por causa do pecado, e o pecado o afastou. Então talvez Adão andava sobre as águas, coisa que a gente não conseguia fazer, porque a gente já vive sob pecado. Então nessa fase
Jesus tem perfeito controle de tudo que está em sua volta por falta, exatamente porque não há em Jesus qualquer envolvimento com o pecado. Jesus, ele consegue ser perfeito, ele é perfeito. Amém? Nós terminamos aqui. Quem tiver alguma pergunta pode lançar a sua pergunta. O Discipulado em Cristo, parte 6, que é o capítulo 6 de Marcos. Contamos muito legal a presença de todos. Fico feliz de ver os irmãos envolvidos e assim tirando as suas dúvidas. Quem quiser lançar suas perguntas, né, e que quiser tirar suas dúvidas, é uma oportunidade excelente para fazer isso. Nós encerramos os parágrafos do capítulo 6, encerramos o capítulo 6. Amanhã, nós de tarde ou de manhã, não sei, eu vou ver aqui, mas preferencialmente eu estava pensando em a gente fazer aí um horário mais, assim, menos. Eu estava pensando em fazer de manhã, mas de manhã tem muita gente. Mas amanhã, se não for 15 horas, é às 16 horas. Vamos deixar nesse horário aí para a gente poder continuar. A ideia é um detalhe, gente. O que a gente vislumbra aqui é fazer esse discipulado em 16 lições, deixar esse discipulado depois para a gente poder, quando você for discipular ou acompanhar alguém, você pode indicar esse discipulado para alguém. Ó, tem um discipulado, você vai ler, vai ouvir e depois nós vamos debater o discipulado, o que você entendeu, o que você compreendeu, e você também pode ouvir as explicações e pode ler um livro qualquer para você poder direcionar, né, nessas fases. Cada capítulo você pode ler alguma coisa que fala sobre a multiplicação dos pães, você pode ler alguma coisa que fale sobre chamado a Cristo. Interessante é que você nunca fique só nessa aqui. Essa aqui é uma ajuda para quem vai se converter e é uma ajuda para quem vai discipular alguém. E aqui é um treinamento. Isso aqui é um treinamento para você que é da igreja e um treinamento para você que não é da igreja. Eu tenho visto gente aqui que não é da igreja, que é de outras igrejas aí e que podem estar tirando grandes lições para a sua vida, para poder estar trabalhando aí com pessoas que queiram conhecer um pouco mais da palavra de Deus. E também é interessante você não perder o foco, né? Então, se alguém eu sei que a gente cansa, né? A gente já está no 6º capítulo ali, todos os dias, né? Todos os dias, mas gente, só vão ser 16 dias. Vamos aproveitar quanto a gente tem tempo para fazer isso. Nós não estamos trabalhando, né, durante esses dias, né? Deus está providenciando, mas a gente pode, de alguma forma, nos enriquecer da palavra de Deus nessa temporada. De alguma forma, a gente pode usar esses mecanismos que estão sendo dados para nós agora, para a gente poder fortalecer. O irmão Ionildo, depois a gente vai ver uma forma dele colocar esses estudos tudo num pendrive, né? Porque hoje a gente não trabalha mais com CD, eu não sei, ele vai ver aí, ele e a irmã Isa, eles são mais especialistas, como a gente pode fazer isso e colocar e dar esses estudos diretamente para quem aceitar o Senhor Jesus Cristo na igreja. Então, alguém aceita o Senhor Jesus Cristo, recebe aquele material já compilado por e-mail, não sei, o irmão Ionildo, Deus capacite o senhor aí. Aí eu não sei como é que o senhor vai fazer, o senhor vai se virar aí. O que Deus colocar no seu coração, se for CD, se for pendrive, se for qualquer outro mecanismo, para que essas pessoas tenham acesso a esse discipulado e elas possam ser discipuladas. E também a igreja também pode depois usar esse discipulado e aprender e utilizar e dar esse curso. Também vamos dar o melhor do nosso tempo para Cristo. Amém, irmã Isa? É verdade. Nós precisamos dar o melhor do nosso tempo para Jesus, é verdade. É tempo de crescimento, concordo, meu irmão. É tempo da gente estar crescendo. A gente vai passar por outro lado da margem. Nós estamos dentro do barco agora. Estamos sós dentro desse barco. Vamos para o outro lado. O pastor Sebastião pregou muito bem isso. E nós estamos passando para outra margem. Então a gente tem segurança e confiança que vamos estar lá do outro lado da margem. Então, por passarmos do outro lado da margem, a gente já tem que estar preparado para servir a Deus e fazer alguma outra coisa aqui. Amém? A Winnie está dizendo, já está no YouTube, Winnie. O irmão Ionildo, a hora que salva, ele já joga lá no YouTube. Mas o interessante
se a gente oferecer para aqueles que estão dentro da nossa igreja, aqueles que foram chegando e aqueles que nós quisermos discipular. Não sei se você entendeu. É tipo assim, entrou uma pessoa, se converteu, está conosco na igreja, e aí a gente quer discipular essa pessoa, e aí a gente vai e entrega para ela esse material. E aí ela vai e a gente vai acompanhando, vai vendo feedback, vai vendo se a pessoa entendeu, se ela não entendeu, a gente vai reforçando, e aí a gente vai trabalhando com essas pessoas aí. Mas eu louvo a Deus aos irmãos, irmão Otávio, irmã Tiana, a irmã Angélica, a irmã Cristiane, a irmã Winnie, o irmão Ionildo, o irmão Eduardo e a irmã Sandra, a irmã Isa, né, o irmão Madison, né, que são irmãos que estão envolvidos nesse discipulado, e acredito que vão poder trabalhar outras pessoas, adolescentes, jovens, adultos, no decorrer da nossa igreja, né, e Deus vai estar abençoando a gente nessa caminhada. Vamos orar, porque eu acho que nosso horário está quase encerrando, mas vamos orar agradecendo ao nosso Deus pela sua bondade e a sua misericórdia. Pai Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado por todo este momento. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu me concede de ter vida e de estar compartilhando com meus irmãos da nossa igreja, ajudando-os a ser fortalecidos na Tua palavra. Meu Pai, meu Santo Deus, eu te peço que o Senhor nos dê força. Te agradeço pela restauração que o Senhor deu ao irmão Luiz. Oh, meu Pai, muito obrigado. Boa notícia que a gente recebeu hoje. Ele saiu da enfermaria, já está em casa, já está gozando de saúde, está continuando o seu tratamento em sua casa. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a todos nós. Amém, amém, amém e amém. Irmão Luiz é aquele pai, o irmão lá da Raposa, ele da cidade de Raposa, que ele foi nossa ovelha e continua sendo. E hoje eu recebi a notícia de que ele, de fato, já está em casa, já está tudo tranquilo. E graças a Deus, porque nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é vivo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, você pode lançar. Obrigado a todos. Você pode lançar uma pergunta, a gente tem um restinho aqui de tempo. Temos um restinho de tempo que a gente pode ainda utilizar, tirar as dúvidas. Esse capítulo maravilhoso, tá? Que bênção, né? Foi realmente uma bênção. Eu me sinto edificado ao estar dando, mesmo não estando com vocês. Eu acho que se nós estivéssemos todos juntos, o Herbenildo, amém. Desculpa, Herbenildo, eu não esqueci de dizer, o Herbenildo também estava com a gente desde o início, né? Agora que eu lembrei, citei todos os outros, mas tinha que ensinar o Herbenildo. Graças a Deus, obrigado, você é uma bênção. Para quem não sabe, o Herbenildo é minha irmã de sangue, é minha irmã mesmo, pai e mãe, mesmo pai, mesma mãe. Está aqui conosco aprendendo da palavra de Deus, amém, que Deus assim abençoe e te fortaleça. E aí pode usar também, Herbenildo, esse instrumento, nós já temos 6 capítulos, estamos usando, são 6 partes, já está no YouTube, o total vão ser 16 capítulos, vão ser 16 partes, e nós vamos trabalhar esse discipulado em 16 partes. Se continuar a pandemia, o processo de pandemia, nós vamos utilizar, meus irmãos, um discipulado com uma das cartas de Paulo que tenha 4 ou 5 capítulos, né? Para a gente poder você ter, tipo assim, um discipulado de Paulo nos 4 ou 5 e utilizar esse discipulado de Paulo. Então você vai poder, seja bem-vindo, pastor Zé Carlos. Então você vai poder utilizar esse discipulado de Paulo também. A gente pode fazer isso, mas depois que a gente encerrar esse aqui. Então essa é a parte 6, né? Muito abençoada. A gente entendeu que Jesus e Moisés são basicamente muito parecido o ministério, né? E a multiplicação dos pães, ela vai estar tocando exatamente sobre esse aspecto de Jesus ser Senhor de tudo, Senhor sobre todas as coisas, né? Então, aí, deixa eu lhe dizer aí, para você mesmo, meus irmãos, então você tem essa possibilidade bem aí, viu? De você fazer esse discipulado de 16 capítulos, são 16 partes, mas a gente pode fazer, se caso a gente não dê tempo, a gente continua. Vamos dar tchau, obrigado, estamos encerrando, seja bem-vindo, pastor Zé Carlos. Muito obrigado. Zé Carlos
um amigo, um incentivador. Sempre está com a gente nessas horas aqui, sempre dá o apoio e dá a sua orientação, tá bom? Meus irmãos, que Deus